Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Mateus 11, 25 a 27. Que as palavras dos meus lábios, meditadas no meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Amém. Diz assim a palavra de Deus, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 11, do versículos 25 a 27. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo que me foi entregue por meu Pai, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Amém. Glória a Deus. Vocês devem estar pensando aí, e o pastor se enganou, e ele já pregou essa palavra. Alguém lembra que essa palavra foi pregada aqui? A pregação passada, né? Nessa pregação anterior, nesses mesmos versículos 25 a 27 do capítulo 11 de Mateus, Deus nos lembra que o caminho para o reino de Deus, o caminho que conduz à salvação, é o caminho da humilde confiança e total dependência de Deus. E nos deixou muito claro que esse caminho de verdadeira humildade e reconhecimento de pecadores natos que somos, só pode ser encontrado em Jesus Cristo, a quem Deus entregou tudo. Para mim realmente foi muito complicado quando Deus me levou a pregar nesses mesmos versículos da pregação anterior. Foram várias horas durante a semana inteira, até eu conseguir receber o que Deus queria nos revelar, mais ainda nesse texto vindo do Pai para nós. Ainda mais Deus já tendo me dado pregações lindas, tremendas, prontas. Nós somos homens, eu estou aqui com a pregação pronta, maravilhosa para a igreja, e Deus é aqui. Realmente foi a semana inteira, eu vinha, aí voltava, mas Senhor, vinha e voltava, porque você pregar em cima do que você não pregou ainda, só com a graça e a iluminação de Deus, e pregar em cima do mesmo versículo, meu irmão, aí fica uma coisa até meio difícil de você entender e achar que é Deus que está falando. Mas Ele não me deixou desistir, e Ele me falou coisas maravilhosas e nos ama, porque não podia deixar passar em branco o que Deus nos mostrou, o que Deus me falou e vai falar para vocês aqui. Nós vimos que após Jesus, né, fazendo um breve relato para nós lembrarmos, euforicamente dá graças ao Pai por ter ocultado estas coisas aos sábios e instruídos e revelados aos pequeninos. Ele, Jesus, também revela. 11:27 diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Ora, quando Jesus afirmou com segurança, dizendo: tudo me foi entregue por meu Pai, ele estava garantindo
que ele tem tudo o que o pecador necessita. E mais, que ele, Jesus, conhece a necessidade do pecador. Deus Pai, diz nesses versículos, entregou todas as coisas que seriam necessárias para que o Filho consumasse a tarefa de único mediador. Aqui, você veja como é preciso a gente buscar Deus e pedir que Ele nos ilumine. Nesse momento aqui, Deus abriu, assim me mostrou que Ele estava falando do pacto da redenção. O pacto da redenção. Esse versículo aqui, ele fala diretamente do pacto da redenção. Nós estávamos perdidos, a humanidade perdida na maldição, na depravação total. Deus, Pai, fez um pacto com o Filho, onde o Filho assumiria a culpa por nós, cumprindo as exigências da lei, e Deus daria a ele tudo o que fosse necessário para que ele resgatasse aqueles que Deus escolheu. Você vê que coisa tremenda. Num versículo que não tem absolutamente nada a ver, Deus me mostrou que Ele estava falando aqui, Ele estava descrevendo aqui o pacto da redenção. Porque Ele entregou realmente todas as coisas. Porque foi o acordo entre a primeira pessoa e a segunda pessoa da Trindade. Onde o Filho entrava como o cumpridor da lei, sofreria a ira de Deus, a justiça de Deus, cumpriria todas as exigências da lei, e Deus, na parte do pacto dele, daria as condições, tudo que aquele filho precisasse, para que ele realizasse e consumasse essa redenção. Mas, especificamente, vamos falar algumas das coisas que o Pai entregou ao Filho, somente ao Filho. Porque lembra que na pregação passada, Deus nos deu outra iluminação e disse que todas as coisas Ele estava falando eram coisas concernentes ao reino dos céus, ao reino de Deus. Mas aí Deus, agora eu vou lhe dar alguns detalhes. O que são especificamente essas coisas que o Pai entregou ao Filho e somente ao Filho? Na palavra de Deus, à luz dos capítulos precedentes, se faz evidente que o Filho Jesus recebeu do Deus Pai, entre outros poderes, porque ele precisava para isso, para ele consumar o ato de redenção, para ele nos resgatar, para ele nos justificar, ele tinha que ter autoridade sobre o Satanás. Então, entre todas as coisas que Deus deu ao Filho, que é necessário nós lembrarmos e sabermos, Deus deu autoridade sobre o Satanás. Mateus 4, 8, 11. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, dentre todas essas coisas, era necessário que o homem, Jesus, tivesse autoridade sobre o Satanás. Porque aqui ele foi tentado como homem. Quando ele foi levado, a primeira coisa que foi feita, Jesus, antes do ministério dele, ele foi e batizou. Quando ele batizou, a palavra diz que o Espírito de Deus desceu sobre ele em forma de pomba. E a voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E dali ele foi tomado pelo Espírito e levado ao deserto para ser tentado. E ele passou todas as tentações de um inimigo sagaz e de um conhecimento profundo da palavra. Pois não teve uma tentação que o diabo não usasse a palavra. E o diabo dizia: está escrito. Todas elas foi dessa forma.
O diabo mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele, diz: tudo isso te darei se prostrares me adorares. Mas estava escrito que a Deus, somente a Deus adorasse. Ele queria quebrar a palavra de Deus. Ele queria desfazer a palavra de Deus. Depois ele foi tentado. A Bíblia diz que ele estava 40 dias sem comer e sem beber. Aí o diabo ofereceu o pão. Tem gente que não passa um dia sem comer e cai por qualquer besteira. Imagine 40 dias. 40 dias. Né? Sem comer e sem beber. E resistindo a todas as ofertas do diabo. O que é que Deus quer dizer com isso? Primeiro, Deus me disse: meu filho, eu dei autoridade ao meu filho Jesus sobre Satanás. E se vocês estiverem nele, aquele que estiver nele, foi o que ele disse, que ele recebe do Pai e dá àqueles que o Pai entregou a eles. Então, se eu estiver em Jesus, eu tenho autoridade sobre o Satanás. Aí Deus começou a me falar. Aí eu comecei a me maravilhar. Eu digo: Senhor, que coisa linda. E a tua palavra, quando o Senhor ilumina, porque o Senhor dá esses versículos que humanamente não tem o que falar deles. E fala-se mais de uma hora. Aí o Senhor diz: agora você vai falar de novo. A mesma coisa, Senhor? Não, Senhor. É outra coisa. É outra visão. É outro ensino. E Deus começou a falar. Isso quer dizer que o cristão, quando ele se reconhece de Deus, ele se batiza. Para dizer o quê? Que ele é de Cristo. Que o sangue de Jesus o lavou e o purificou. Aí ele vai para o batismo para mostrar que assim como aquela água lava a sujeira do seu corpo, o sangue de Jesus lavou os seus pecados. Aí naquele momento, ele é considerado filho de Deus, quando ele é lavado pelos pecados, pelo sangue de Jesus. Aí ele vai para a tentação. Todas elas, a tentação da soberba, da vaidade, do poder, da fome, tudo Satanás tentou e Jesus resistiu. Resistiu como homem, não foi como Deus, não. Para nos mostrar que nele nós temos poder sobre o Satanás para resistir a todas as tentações. Então quem realmente cai nas tentações é porque realmente não está firmado na rocha, não edificou na rocha Jesus Cristo, onde a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o que Deus nos diz bem claro. E Deus deu autoridade a Jesus sobre os demônios. Primeiro Deus sobre o chefão, sobre o Satanás, depois sobre o demônio. Mateus 8, 28 a 32. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expele, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou desse penhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Olha que coisa, olha como os demônios, sabe? Você viu o que eles disseram aqui? Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste a atormentar-nos antes do tempo? Por que antes do tempo? Antes do tempo, antes do dia do juízo, onde todo demônio sabe que Deus vai ordenar que eles vão para o fogo, para o lago de fogo e enxofre, e os de Deus para a direita do Pai. Aí o demônio disse: não, você não é tempo ainda, você comanda, você é filho de Deus. Está vendo aqui? Os demônios reconhecem que Jesus é filho de Deus, e diz: que temos nós contigo, ó Filho de Deus. E os judeus, né, o fariseu e muitos crentes hoje não reconhecem que Jesus é Filho de Deus, porque se reconhecesse, temia, obedecia e seguia, como o pastor Humberto faz. E não quer sair de perto dele, e se submete a ele, e se agarra com ele.
Demônio dizendo: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Não está nos últimos dias? Você não foi crucificado ainda? Você não deu a redenção? Como é que você quer me mandar? Mas ele tinha autoridade. Aí vai para os porcos. Você sabe onde vem aquele ditado, espírito de porco? É daqui. Sabe, viu no mundo o cara dizer assim: o cara é espírito de porco. É porque ele está cheio de demônio. É exatamente por causa dessa passagem aqui. Tudo que o mundo tem que fala, você pode puxar que tem uma origem bíblica. E as igrejas estão cheias de espírito de porco. Tem muito espírito de porco. Tem muito endemoniado. Se dizendo cristão. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles saindo passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeira abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Jesus recebeu autoridade para curar doenças. Tá vendo? Você está vendo o que é todas as coisas que Deus entregou a ele? É isso que ele quer dizer. Entregou tudo a ele. Detalhadamente, algumas coisas são isso. É tudo o que eu preciso para me manter a salvação aqui. Autoridade sobre Satanás, autoridade sobre os demônios, resistir às tentações. Aí passa para o lado humano, eu ter cura das doenças, porque ele curou as nossas doenças, né? As nossas dores. Tudo é em Jesus Cristo. Por isso que Deus conduz, por isso que Deus dirige tudo para ele. Mateus 9, de 1 a 6. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Você viu que Jesus conhecia o pensamento. Ele era onisciente. Logicamente, se nós estivermos bem ligados a Deus, ao Senhor, Ele nos dá um pouco disso, e nós podemos ver muitas coisas do espiritual e sentir no espírito. Depende de quanto nós estamos ligados com Jesus, porque ele era onisciente. Aqui bem claro: tem de bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Autoridade para perdoar, autoridade para curar doenças. Por isso que Jesus disse que os pecados que eu perdoar, Ele perdoará. Aí a pessoa pensa que é de qualquer maneira. Não. Deus está falando de uma ligação bem íntima com Jesus. Porque eu tenho que conhecer a vontade do Pai através de Jesus. Se eu só tiver a vontade de Jesus no meu coração, se eu for um imitador dele, aí ele vai me dar esses atributos. Em Cristo Jesus, eu recebo tudo que o Pai deu a ele, porque ele disse que recebeu do Pai, o Pai deu a ele, e ele revela a quem ele quiser. Ele dá a quem ele quer. Então, dependendo do relacionamento que nós tenhamos com ele, a gente recebe.
isso dele. Mateus 9, 20 e 22. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Ele tinha poder para curar doenças. É tanto que em outra passagem Jesus diz assim: quem me tocou, senti sair poder de mim. Senti sair poder de mim. Porque não se toca Deus com louvor em pecado. O coração de Deus não é tocado por obras, não é tocado por méritos, não é tocado por cerimônias, não é tocado por caridades, não é. Só tem uma maneira de tocar em Deus, é pela fé. A única maneira de se tocar em Deus, nem obras, nem nada, somente pela fé. A mulher, Jesus não viu a mulher, ela no meio da multidão, conseguiu meter a mão e tocou na orla dele. Ele disse: quem me tocou? Os discípulos disseram assim: mas mestre, porque naquele momento era uma multidão muito grande. E Jesus ia sendo comprimido pela multidão. Empurrava daqui, empurrava daí, ele tentando andar. O contexto é esse nesse momento. E ele ali e a multidão inteira em cima dele. Aí disse: mestre, todo mundo te toca, te empurra, só vem perguntar quem te tocou. Ele não estava falando fisicamente. Ele estava falando quem me tocou verdadeiramente. Quem tocou no meu coração. Quem tocou no meu poder. Porque de mim saiu virtude. De mim saiu o poder. Quem foi? Aquela mulher. Porque teve fé. E tocou nele sabendo que dele sairia poder. Porque a fé que aquela mulher tinha fez ela crer que Deus tinha dado a ele todas as coisas, inclusive poder para curar. Jesus recebeu poder sobre a natureza, pois os ventos e as ondas os obedeciam. O que foi aqui? Foi Deus mostrando em Jesus como era o primeiro Adão antes da queda. Jesus era o primeiro Adão antes da queda. E o segundo Adão perfeito. Porque Adão tinha esse mesmo poder. Adão era um semideus na terra. Adão era menor só do que Deus. Depois de Deus era Adão, era o homem. Ele fazia isso aqui, ele dava ordem à natureza, aos animais, ele mandava em tudo. A palavra mais perto de exemplificar isso, de conceituar o homem na terra, depois da criação, antes da queda, é um semideus. Semideus quer dizer, não é Deus, mas depois de Deus ele tem todo o poder. Quando Deus colocou aquela árvore e disse: mas desta árvore não comereis, foi a única coisa que diferenciava o homem de Deus, porque Deus deu todo o poder ao homem. Tudo você vai fazer, tudo você manda em tudo vai te servir. Agora Deus tinha que deixar algo para diferenciar a criação dele e Deus, porque quem é filho de Deus é um tipo de Deus, mas não é Deus. Por quê? Porque o filho deve autoridade ao pai. A minha filha é minha filha, ela tem os meus direitos, ela tem o meu nome, ela tem toda a minha descendência. Ela faz parte da minha descendência. Tem toda... Mas ela não é eu, ela não é igual a mim. Ela tem que se submeter a mim. Ela é minha filha. Tem uma diferença. Mas tirando isso aí, ela tem tudo que eu tenho. Ela tem todo o direito que eu dei a ela. Eu trabalho em virtude de fortalecê-la. Eu trabalho em virtude de abençoá-la, de fazê-la prosperar, dela ter prosperidade, poder, independência, tudo que eu puder fazer para ela ter domínio nas mãos delas, eu faço como pai. Mas eu sou pai. Quando ela se voltar, ela usa tudo aquilo para frente, para ela ser cabeça sobre tudo. Quando ela voltar para mim, aí a conversa é diferente, é de cabeça
baixa. E a diferença que Deus encontrou, que determinou para o homem que ele tivesse, era de que ele não comesse daquela árvore. Isso vai fazer você reconhecer que eu sou maior do que você. Porque a única coisa que deixa você não ser igual a mim é você cumprir a minha ordem, é você me obedecer. Porque um Deus igual ao outro não é obrigado a obedecer um ao outro. O meu irmão não é obrigado a me obedecer. Ele é igual a mim, humanamente, fisicamente. Já a minha filha é obrigado a me obedecer. Então a diferença, tem que haver uma diferença. Tem que haver ali uma fronteira que diga, você vai até aqui sobre todos. Pronto, daqui para frente sou eu. E o que lhe diferencia de mim é o comer daquela árvore. Não faça isso. Porque no dia que o fizeres, tu perderás todo o teu privilégio. Tu certamente morrerás. Foi exatamente isso que houve. E Jesus veio resgatar isso. Jesus é o Adão antes da queda. Ele tem poder sobre tudo. Mas o que ele fazia? Ele é tanto Adão antes da queda, que ele é Deus Filho. Ele diz que obedece ao Pai em tudo. Aquilo que o pacto das obras que Adão não cumpriu, Jesus cumpriu. Que resume-se na obediência a Deus, que Adão não teve, Jesus teve. Ele cumpriu o pacto das obras. Aí então ele teve a autoridade para cumprir o pacto da redenção, porque como o único justo, ele obedeceu a Deus em tudo. Então ele teve direito de resgatar os pecadores caídos. E Deus, o que é que Deus quer? É que nós entendamos isso e caminhemos para Jesus, porque nele está entregue todas as coisas que me tira das trevas para o reino da maravilhosa da luz, novamente, o reino de Deus. Mateus 8, 23, 27. Então, entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? A criação obedece a Deus, obedece ao homem que se submete a Deus. Por isso que Jesus diz, né? Em verdade vos digo, se tiverdes a fé de um grão de mostarda, direis para esse monte: passa daqui para acolá, ele passará, e nada vos será impossível. Se tiver a fé de um grão de mostarda. Aí as pessoas já demonstram falta de fé quando pedem uma montanha de fé. Eu já vi as pessoas orando pedindo uma montanha de fé. Senhor, me dê muita fé. Senhor, eu preciso muita fé. Me dê um caminhão de fé, um trem de fé. Não tem, isso já está dizendo que não tem fé, porque Jesus disse que se tiveres a fé de um grão de mostarda, o menor grão que tem, é do tamanho da cabeça do alfinete, o grão de mostarda. Jesus disse: se tiver uma fé daquele tamanho, direis para esse monte: passa daqui para acolá, ele passará, e nada vos será impossível. Como é que eu vou pedir mais fé para Deus do que um grão de mostarda? Eu não quero nem uma caixa de fósforo de fé. Eu não quero nem um centímetro de fé. Eu só quero a fé de um grão de mostarda. Só. Isso quer dizer, sabe o que, meu irmão? A conclusão que a gente chega: não tem nenhum na face da terra que tenha a fé de um grão de mostarda. Nenhum. Porque eu nunca vi um homem dizer: passa um monte para cá, e ele passar. Nunca. E se eu creio em Deus, foi Jesus que disse:
Em verdade vos digo, que se tiveres a fé de um grão de mostarda, direis para esse monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Em outras palavras, ele está dizendo, ninguém tem a fé de um grão de mostarda. Tem religioso, tem os caridosos, tem os idólatras, né? Tem os romeiros, as romárias, tem tudo. Mas não tem fé. Não tem fé. Porque se tiver fé, da ordem acontece. Eu não vejo acontecer. Pode ir de joelho. Pode ir de joelho para a casa do Chico, para onde for. Não adianta. Não move nada. Você está vendo como a palavra, ela é muito... E quem tem fé? Quem é o consumador da fé? Quem é o criador da fé? Quem é o... Jesus. Aí de novo, a minha esperança é Ele. Eu tenho que ir para Ele me dar essa fé. Essa fé. Todo dia nas minhas orações. Você está vendo? Você já viu que cada vez no culto eu digo uma oração que eu faço? Daí justifica as minhas 2h30, mais uma de noite, 3h30. Porque você viu? Faz tempo que eu digo, né? Tudo que eu digo aqui eu oro todo dia, Aí eu faço essas orações todo dia, depois eu começo a orar as orações novas. Mas todas elas eu faço. E essa eu faço. Senhor, meu Jesus, meu Salvador, Senhor da fé, Criador da fé, consumidor da fé, me dê a fé de um grão de mostarda. Eu só quero essa. Me dê só essa. Ainda dou uma de sabido para Jesus. Eu não quero muita não. Se o senhor quiser me dar 1 centímetro de fé, eu não quero não. Eu estou sendo humilde, me dê bem pouquinho, só um grãozinho de mostarda, me dê. Só um grãozinho, me dê, Senhor. Eu te suplico, meu Jesus. Eu não recebi a fé de um grão de mostarda ainda. Aí as pessoas dizem, pastor, tem muita fé? Tem não, meu irmão. Você vai dizer que eu tenho fé no dia que você vê eu falar e os montes se abalarem. Aí você diz, está ali um homem na terra que tem a fé de um grão de mostarda. Essa é a verdade, porque essa é a palavra de Deus que diz. Ele diz assim, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O homem de onde foi que veio esse homem? O cara falou e o vento parou, a tempestade se acalmou. Ele recebeu autoridade, como nós vimos, para curar o corpo e a alma, tirando doenças e perdoando os pecados. Ele diz assim, entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, tem de bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse, por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer estão perdoados os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. A autoridade para perdoar pecados. Isso precisa repetir para você saber que se nós estivermos em Jesus, nós temos autoridade para perdoar pecado. Se o pastor estiver ligado, ele clama, e Deus tem misericórdia e atende. Porque o pai atende ao filho. Ele não atende a sogra, o tio, o avô, a mãe, mas o filho ele atende. A Bíblia diz que ele atende. E levantando-se, partiu para sua casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Você está vendo? A multidão possuída de temor glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Deus, através de Jesus, deu essa autoridade. Toda essa autoridade aqui está em Jesus. E se nós nos achegarmos e tivermos uma comunhão perfeita com Ele, automaticamente nós podemos garantir, nós vamos ter isso aqui. Jesus recebeu do Pai autoridade sobre a vida e sobre a morte. Mateus 9, 18 e 23 a 25. Enquanto estas coisas lhe dizia, eis que um chefe aproximando-se o adorou e disse,
minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. A autoridade sobre a vida e sobre a morte. É claro que nós podemos fazer isso, se nós estivermos em Jesus. Por isso é que eu digo, muito simples, eu chegar a orar e um morto ressuscitar, para mim não seria novidade, porque eu não espero no meu poder, eu espero no poder de Jesus, e eu sei que Ele tem poder para isso, então não me admiraria tanto. Na verdade, a admiração que eu teria era Ele ter usado um pecador como eu, mas Ele me dá a autoridade dele para me curar e ressuscitar um morto. Para mim não seria novidade. Grande novidade, admiração, é Ele me dar fé bastante para ressuscitar um morto. Agora que Ele tem, que Ele pode, pode. Não está no poder dele, porque Ele pode todas as coisas, está no querer dele. E o que move o querer dele, a força motriz que faz esse poder se manifestar, é a nossa fé. E a fé, quem dá é Ele. É um dom de Deus, não vem de vós, a Bíblia diz, é um dom de Deus. Então tudo é nele, tudo é através dele. Não há como você ter esperança de vida, nem aqui, nem no porvir, se você não tiver uma aproximação com Jesus. É melhor estar no mundo, ou porque nós somos de Deus, ou somos do mundo. Ou eu creio em Deus como Deus poderoso, que faz milagre, que cura, que ressuscita, que faz tudo. Ou então eu vou para o mundo. Agora um Deus mais ou menos, eu não creio. O meu Deus é poderoso para todos. Se Ele não faz é porque nós não merecemos, não temos fé para isso. Mas que Ele pode, pode. E se a gente perseverar clamando, pedindo, com certeza Ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, acha, e ao que bate abri-se-lhe-á. Quando é que você busca? Quando é que você bate? Quando você tem fé. Aí você insiste, aí você pede, aí você persevera, aí você não desiste. Aí acontece aquele que ele fala na palavra. É muito claro, tudo está em Jesus. Se eu não tiver Ele como um ser histórico somente, mas como Deus poderoso que veio como homem para mostrar aquilo que eu posso fazer em Deus, com certeza eu vou fazer maravilhas. Jesus também recebeu autoridade sobre os seus discípulos e sobre todas as demais pessoas, tanto para salvá-los, como para delegar essa autoridade recebida do Pai. Você viu o que a gente ia passando nesse versículo? Deus disse: volta para cá, porque aquilo que eu falei, que eu entreguei todas as coisas aos filhos, são coisas importantíssimas, é tudo concernente ao reino, mas faz parte do pacote de que vocês precisam saber, para vocês terem esperança de alcançar esse reino. Vocês precisam saber o que é que eu entreguei ao meu filho. Mateus 10:1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. A confirmação de que Deus me dá a autoridade para expulsar demônio e curar doença, toda sorte de doença e enfermidade. Por que não cura? Porque não tem fé, não tem obediência. Isso aqui eu já alcancei, pela misericórdia e graça de Deus. Essa aqui eu já alcancei, porque Deus tem me usado poderosamente, quando é da graça dele, de pôr a mão, orar e ver Deus curar. Temos vários registros comprovados. Na minha casa, tem aí os exames da Gabriele no ventre, bem claro lá, síndrome de Down. Botei a mão, clamei,
chorei, pedi. Está aí os exames e está aí ela perfeita. Deus curou no ventre. Está aqui, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Clamei, Senhor, no teu merecimento, mas o Senhor é Deus poderoso para fazer. E o Senhor disse que se eu tiver um pouquinho de fé, meu Deus, o Senhor faz. Nasceu normal, perfeita, para a glória de Deus. Uma vez me chamaram no hospital, muita gente sabe desse estavam amputando a perna de uma criança, tinha 8 anos, e eu hesitei em ir, e Deus disse vai, e eu fui. Cheguei no hospital, a criança tinha pego uma bactéria, e os exames diziam, uma bactéria dessas amaldiçoada e rara, que tinha que cortar ligeiro a perna da criança, porque se caísse na corrente sanguínea, a criança morria. Então, a decisão médica era amputar a perna imediatamente. Quando eu cheguei, estavam preparando a sala para operar a criança. E ali eu fui orar na criança. Muita gente no hospital, me baixei, botei a mão, e fechei meus olhos e pedi a Deus, eu clamei a Deus. E ali escureceu minha vista. Era dia, mas escureceu de ficar breu, deu ter medo de abrir os olhos. E de repente eu vi como que estava vendo no microscópio, como que coisas se mexendo, vermes, como que... E aquilo foi se desmanchando, e acabou, não ficou nenhum. E Deus disse que tinha curado. Aí eu me aperriei, eu disse, Rosana, o que é que eu faço? Meu Deus, eu digo, Senhor, me ajude. Rapaz, vamos fazer outro exame nesse menino. E a mãe chorando. E a avó do outro lado também chorando. E eu, rapaz, tem que dar um jeito. Não, mas estão preparando a sala. Aí mas pelo amor de Deus, eu digo, Senhor, aí eu digo, quem é um cara que conhece disso aqui? Aí na época falaram de Nilo Dourado. Acho que é Nilo Dourado. Eu acho que é. É? Pronto. Tinha uma irmã do lado que era prima dele, rapaz. Mas para falar com esse cara agora é dificuldade. Aí a irmã disse, é meu primo e meu amigo, eu tenho o telefone dele aqui. Nilo, eu estou com um problema assim. Você vê essa criança? Agora, traga. Aí o pai ficou ali, e a mãe e a avó, e agora, leva, não leva, e se morrer no caminho? Eu digo, olha, em nome de Jesus, fosse meu filho, eu levava, com a decisão de vocês. Vamos embora, tacado no carro. Eu me lembro como se fosse hoje, meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Quando o carro saiu do hospital, cadê a criança? Sai. Vocês são loucos, essa criança vai morrer, essa criança... Morreram. Corri atrás, fomos ali para Rui Barbosa ali, quase na esquina da Rui Barbosa. Chegamos lá, ele atendeu. Exame na mão. Sentou a criança numa maca, a família toda rodeada. Aí ele pegou a perna da criança e mexeu daqui, mexeu da acolá. E eu via que ele olhava para a criança. Aí na bastante ele afastou, botou as mãos para trás, encostou na parede e ficou olhando assim para a criança. Aí disse, esse exame é dessa criança? É dessa criança. Rapaz, tem alguma coisa errada. Disse, por quê? Não, porque essa criança não era para estar desse jeito. Ela não era nem para tocar no fio do cabelo dela. Era como ela estava quando chegou no hospital, doutor. E como foi que Não, mas ficou assim. Mas o exame acabou de chegar. E agora? Ele disse, rapaz, é o seguinte. A indicação do exame é amputar agora. Porque essa bactéria é fatal. O exame local está totalmente fora do que é para ser. Eu sinceramente. Eu digo, e aí? Aí a mãe, vamos cortar, eu não quero que meu filho morra. Eu digo, mulher, tenha fé, pelo amor de Deus, existe Deus, tenha calma, rapaz. A mãe querendo cortar a perna do menino. Faça o seguinte, leve para casa 24 horas de observação, mas você fica olhando para ele. Uma pessoa ali direto com ele. Qualquer coisa diferente, vocês me avisam, doutor. Só quero dizer, só lhe dizer uma coisa: qualquer hora, de noite, de madrugada, você opera esse menino. Qualquer hora se opera. O senhor fica com. A gente pode confiar que o telefone fica? Pode. 24 horas, 48 horas, 72 horas. Fizeram exame, cadê bactéria, cadê nada, tem mais nada.
comprovado os exames. Me lembro que eu estava no aniversário uma vez, um mês depois, aí o bichinho chegou, aí disse, pastor, olha aqui para mim. Aí deu uns 4 pulos para cima. Aí eu disse, graças a Deus, né, meu filho? Graças a Deus. Deus faz, está aqui, Mateus 10:1. Ele deu aos discípulos. Eu creio que eu sou um discípulo de Jesus. Eu creio que Ele tem misericórdia da minha vida. Eu creio que Ele me dá autoridade. Eu sou pecador como os discípulos, mas eu o adoro. Eu busco honrar o meu Senhor. Eu creio que Ele me dá essa autoridade. Eu recebo essa fé. Não foi só uma vez que Ele teve essa misericórdia, não. Tem muitos e muitos outros casos. Porque isso é bíblico. Agora, uma coisa é eu dizer, o meu Senhor quis, Ele me deu o privilégio. Ele. Outra coisa é eu dizer, eu tenho o dom de curar. Onde eu boto a mão, é curado. Que conversa é essa? Poder de Deus. O poder de Deus. Ninguém tem unção da cura, não. Para curar na hora que quer, não. Isso não me dá autoridade. Isso não me dá autoridade para dizer, eu vou orar e vai ser curado. Não. Se Deus mandar me curar 1000 vezes e eu curar, a 1001, eu vou no mesmo jeito, sabendo que eu não tenho poder para coisa nenhuma. Se Ele quiser, Ele me dá aquela ali, a unção na hora, e eu curo, porque o poder vem dEle. Irmã da Glenda, primeiro filho, primeira filha, Raquel já deve estar grande, bem aqui em pé, o pai chegou e disse, olha aqui, pastor, menino com hidroencefalia, cabeça já cheia d'água, a menina, no grau 100, não tinha mais jeito, bem aqui em pé, Deus mandou botar a mão no ventre dela e orar, e Deus disse assim, vá para casa e faça outro exame. Era 15 dias. Com 15 dias, ele trouxe o exame encurtando. Disse, pastor, não tem explicação médica. Regredir naquele grau 100, impossível. Só que acontece o seguinte, não regrediu nada. Parece outra criança. Não tem nem resquício da hidroencefalia. Nada, pastor, nada. Está uma moça. Deus fez. Eu me admiro. Sabe por que eu me admiro, meu irmão? É Deus dar o poder desse para um pecador. Mas eu me admirar do poder do meu Deus. O meu Deus mandar eu botar a mão e ressuscitar um morto. Está aí um negócio que eu não me admiro, meu irmão. Eu botar a mão e curar a doença no nome de Jesus. Está aí um negócio que eu não me admiro, meu irmão. A minha admiração, repito, é Ele usar um pecador para dar autoridade para curar. Agora que Ele tem autoridade, Ele é Deus poderoso para curar. Deus sabe o quanto eu creio nisso, o quanto eu tenho certeza disso. Mateus 9, 12, 13 diz assim, ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outro a vossa paz. Poder sobre o espírito de tirar a paz de uma casa. Deixa a paz lá. Se ela não for digna, a paz volta para você. Jesus recebeu a autoridade do Pai para julgar no último dia. Mateus 7, 22, 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que é que Deus está dizendo aqui? Que filho do diabo também cura. Mas não tem nada a ver com salvação. Muitos que curam, muitos que... Deus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Não adianta o pastor Humberto curar, botar a mão e viver iniquidade em pecado, não. Pastor Humberto pode curar o que curar. Deus, é isso que você quer? Você quer brincar comigo, né? Você acha que se você curar, você pode ser igual a mim, como Adão quis ser, né? Pois cure, pastor.
Aí vai ficar em pecado, porque você tem poder para curar, né? Inferno. Com toda a autoridade de cura que ele tinha, inferno, está aqui. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor. Senhor na Bíblia a gente já sabe. Quando a pessoa repetia Senhor, Senhor, queria dizer intimidade, amigo íntimos. Aí chegou para Jesus: amigão, amigão, Jesus, meu grande amigo. Traduzindo é isso aqui. Esses dois, essa repetição Senhor, Senhor, queria dizer isso aqui. Aí diz assim: porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Tudo isso é verdade. Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então quando Jesus afirma: tudo me foi entregue pelo meu Pai, ele, Jesus, está se referindo a tudo mesmo, a todo o universo, tudo, toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Toda, no céu e na terra foi dada a Jesus. Ele é Deus, ele é Deus. E na posição de Deus Filho, ele nunca quis usurpar ser maior do que o Pai. Ele obedece. Você já viu que Jesus obedece? É para mostrar, era assim que Adão devia ter feito. Como homem, Adão era para ser feito isso. Eu curo, eu dou poder, eu faço tudo, mas eu obedeço o Pai. Eu só faço o que o Pai mandar. Era isso que Adão devia ter feito. Você está vendo como eu sou poderoso, mas eu obedeço ao que o Pai mandou? Então a Trindade foi para isso, para nos ensinar como devemos ter um relacionamento com Deus. Ou seja, está dizendo para mim: pastor Humberto, quanto mais poder você tiver, pastor Humberto, quanto mais cura, quanto mais libertação, mas não se esqueça que você me deve obediência, submissão. O fato de você fazer muita coisa não lhe dá o direito de pensar que você é Deus. E tem uns imbecis aí, uns apóstolos do Satanás, que se acham Deus. Os caras acham que tem a unção da cura, que eles fazem o que quiserem, na hora que eles quiserem. Agora você está entendendo quais são esses aqui? Apartai-vos de mim, o que praticar iniquidade. É aqueles que fazem e acham que eles têm poder para isso, independente de Deus. Eles receberam, Deus deu a ele o poder e eles são rebeldes. Ele diz: eu sou Deus. Ele fez como o primeiro Adão. Deus disse: eu vou lhe dar poder, mas não usurpe ser igual a mim. Aí ele vai, recebe o poder e quer ser igual a Deus. Aí Deus disse: você vai para o inferno com todos os milagres que você fez. Porque nós devemos submissão. Jesus veio para nos mostrar isso. Ele, Deus, Filho de Deus, se submeteu ao Pai para nos ensinar. Imagine nós. Então Jesus recebeu a autoridade do Pai para julgar no último dia. Mateus 7, 22, 23. Muitos naquele dia hão de dizermos: Senhor, Senhor. Então quando Jesus afirma: tudo me foi entregue, meu Pai me entregou tudo, é tudo mesmo, inclusive o céu e a terra. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Em todo lugar. Aqui ele já demonstrou que ela é maior do que Adão, porque Adão tinha autoridade na terra, e Deus deu a Jesus autoridade no céu e na terra. Ao Filho do Homem foi dado glória e domínio eterno, que nunca passará, e seu reino jamais será destruído. Daniel 7, 13, 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, não passará, e o seu reino jamais será destruído. Adão no Éden, meu irmão. Adão no Éden, antes de cair, foi dado todo o domínio e glória. Nações, tudo, homens, língua, todos o serviam, todo. O seu domínio é domínio eterno, não passará. Agora Jesus recebeu a função do segundo Adão. Agora perfeito.
sem pecado, sem rebeldia, sem querer ser Deus. Em outras passagens da Escritura, se faz evidente que Jesus foi o único mediador revestido pelo Espírito Santo, com espírito de sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor do Senhor. Isaías 11, 1 a 5. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, quando a Bíblia fala de Cristo como o único mediador, está afirmando que nele, e somente nele, encontramos tudo aquilo que necessitamos para uma vida de plena felicidade. Porque é somente no coração desse mediador onde encontramos a paz. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 20, 21 e 26. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Passando 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, viu Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. Pai, só nele encontramos paz. Jesus Cristo como nosso mediador. E é o único onde podemos encontrar a luz, vida, amor, graça e verdade. João 1, 3, 4 e 17. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei condena, a graça salva. Também somente nele é que encontramos o verdadeiro gozo, a verdadeira alegria. João 15, 11. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Se cremos e verdadeiramente permanecermos nesse mediador, aí sim, tudo que pedirmos ao Pai em seu nome, Ele, Pai, nos concederá. João 16, 23. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Olha, não dá para fazer exegese de tudo, mas é necessário que a gente explique alguma coisa. Muita gente diz, mas Deus não disse que tudo que eu pedi em nome de Jesus Ele me dá? E por que eu peço em nome de Jesus Ele não me dá? Meu irmão, nós vimos na pregação que eu tenho que ir para Jesus e ser para Deus como Ele é para Jesus. Então, quando eu me apresentar para Deus com a obediência de Jesus, olhe, quando Ele diz aqui, em meu nome, não é dizendo assim, Jesus disse que o Senhor me desse isso. Não, é dizendo assim, eu estou aqui em nome de Jesus, representando Jesus, e eu sou um perfeito representante, Senhor. O Senhor não está vendo desobediência na minha vida, o Senhor está vendo submissão, o Senhor está vendo temor, o Senhor está vendo que Jesus transferiu para mim os atributos dele. Aí, em plena obediência a Deus, como Jesus tem, aí você pede, o Pai dá. Aí sabe por que aqui pede e o Pai não dá? Porque ninguém pede em plena obediência a Deus como Jesus tem. Esse é o problema. Aí pega literal, diz que o que pedir no nome de Jesus Ele dá. Esse em nome de Jesus é muito mais profundo do que o literal. Todas essas maravilhas espirituais e muitas outras foram concedidas e confiadas pelo Pai somente ao Filho, a fim de que Ele, Filho, fosse a fonte que fluísse para os escolhidos. É linda a palavra. Vai numa sequência perfeita, aí vai confirmando a eleição, vai. João 14, 13, 4, 13 e 14. João 4, 13 e 14.
Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nunca mais faltará. 1 Coríntios 10, 3, 4. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Onde é que tem Cristo no Antigo Testamento? Está aqui. Está aqui, está falando do povo no deserto. Eles comiam do manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual. É fazendo uma analogia do maná que caiu do céu e da água que saiu da pedra. Mas o verdadeiro povo de Deus comia o maná, o manjar espiritual, e bebia da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual. Não era da pedra que saía fisicamente, não. E a Bíblia diz literalmente, e a pedra era Cristo. Cristo estava lá no Antigo Testamento. É muito maravilhoso. Apocalipse 21, 6, 7. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Então eu não entendo como outras denominações adotam a Bíblia e creem em outro mediador, outra mediadora, outro salvador, outra salvadora, não sei, santo não sei quem, santo não sei quem, Maria não sei quem. Como é que você pega a Bíblia falando isso aqui e você quer enfiar outro mediador, outro salvador? Onde é que fala na Bíblia? A Bíblia deixa óbvio, como acabamos de ver, que Jesus Cristo é o único mediador que realmente concentra tudo que é necessário para o homem ser realmente salvo, bem-aventurado. Não tem outro, não tem outra, não tem nem parecido na Bíblia para dizer aqui tem uma dupla interpretação. Não fala nada, só fala de Jesus, 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 Jesus. E a pessoa vem Maria, 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 Maria. Meu irmão, me diga aqui onde é que fala isso, meu irmão. Eu não estou falando de religião, não, denominação, não. Eu estou falando de Bíblia, Bíblia. Que é para mudar, porque eu temo a Deus. Eu sou um homem temente a Deus. Se me provar aqui na Bíblia, eu vou me prostrar e adorar Maria. Mas eu não vou fazer enquanto Deus disser que é abominação e que eu não devo ter outros deuses diante dele. E que Maria não aceita o que fazem essa idolatria com ela. João 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Se eu disser que tem alguém que conhece o Pai além do Filho, eu tenho que pelo menos rasgar essa página da Bíblia aqui. Eu tenho que rasgar. Rasgue essa página. Aí depois diga assim, eu acho assim, assim, assim. Aí engane quem quiser. Mas pelo amor de Deus, ninguém, meu irmão, conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, Deus, senão o Filho. E quem mais? E aquele a quem o Filho quiser revelar. A mim, se Jesus quiser revelar a Deus. Ninguém conhece o Filho. Esta acessão de Jesus confirma a intrínseca união da primeira com a segunda pessoa da Trindade. Não tem outra não, a não ser o Espírito Santo de Deus como a terceira. Ou seja, somente o Pai conhece e pode sondar as riquezas do conhecimento, da sabedoria e do amor concernente ao coração do Filho e vice-versa. O que esta frase, ninguém conhece o Filho senão o Pai, revela é o íntimo relacionamento que existe desde toda a eternidade entre o Pai e o Filho. Antes de Maria, mas é muito, é eternidade. Maria é humana igual a mim. Deus usando Paulo quando fala sobre os tesouros da sabedoria e conhecimento ocultos em Cristo, como vemos em
Colossenses 2, 1, 3. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Você já pensou? Em Cristo, todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Conhecimento é aquele que você adquire pela sua capacidade de inteligência, de sapiência, de tudo. Mas está em Cristo. Só se Ele liberar essa inteligência para você. E sabedoria também está em Cristo. Vem do alto. Você só tem que se liberar. Tudo está aqui. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Cristo. Ele fala também que a plenitude da divindade habita nele, como está em Colossenses 2,9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você está vendo? Cristo é o único corpo que habita a plenitude de Deus. É muito clara a Bíblia. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele sim era Deus. Não tem outro. Onde é que tem na Bíblia que tem outro, homem ou mulher, que o corpo dele habitava a plenitude da divindade, habitava a plenitude de Deus? Onde é que tem outro texto na Bíblia dizendo isso? Não tem. Deus aplica esse tema de maneira muito mais prática, porque Ele acrescenta que nele, em Cristo, nós alcançaremos a plenitude. Olha aí sim, aí não é porque eu seja isso, aquilo, o pai ou mãe dele, não. João 1, 15, 16. João testemunha a respeito dele, exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. João Batista, que era primo, né, de Jesus, disse que Jesus veio antes dele, mas cronologicamente quem nasceu primeiro foi João Batista. Está errada a Bíblia então, né? João Batista não sabe nem contar. Antes dele, Jesus já existia lá no Antigo Testamento. Jesus já existia lá na eternidade. Como é que uma mortal era mãe dele? Não há possibilidade. Efésios 3, 18, 19. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quando eu conhecer Jesus, numa maneira de falar, a sua largura, o seu comprimento, a altura, a profundidade, ou seja, eu conhecer Jesus, eu tiver um relacionamento com Ele, aí sim, eu vou ser tomado de toda a plenitude de Deus que está nele, mas em ninguém. Efésios 4, 13, 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que o induzem ao erro. Quando nós chegamos a isso aqui, a varonilidade, a um varão de Deus, ao perfeito varão, crescido e aperfeiçoado no caráter de Cristo, no pleno conhecimento do Filho de Deus, aí nós estamos totalmente garantidos aqui e na eternidade, em Cristo. Aí estamos livres de doutrina. Cadê que crente da Siloé que conversa com doutrina, com cantarabachuia, com sapateado, com não sei o que, quer nem conversa. Crente da Siloé não suporta nem andar por aí.
Por quê? Porque é acostumado com alimento sólido, não gosta de besterol nos ouvidos, não. Besteira é para besta. Besteira é para gente besta que gosta de besteira. Gente sabida gosta de coisa boa, gosta de alimento. E é isso que nós recebemos aqui. Vemos aqui em Mateus 11, 27. Para encerrar também uma implicação prática semelhante, no mínimo subentendida, como se dissesse, dessa fonte inesgotável, a qual só o Pai tem acesso. E Ele entrega aos filhos. Os cansados e sobrecarregados são convidados a suprir suas necessidades. É os próximos versículos que a gente vai deixar para outra pregação. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Como complemento da cláusula precedente, Jesus adiciona: e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ora, o íntimo do pecador e suas necessidades são conhecidas exclusivamente por Deus Pai e Deus Filho. Lá no Salmo 139, né? Davi diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Não tem como você fugir do poder, do conhecimento, do domínio de Deus. Deus conhece o íntimo do pecador. Isso aqui é um ensino último que nós vamos ter. Ora, uma coisa ficou bem firme para nós, foi a confirmação da doutrina da Trindade, né? Onde é ressaltada aqui a união da primeira e da segunda pessoa, Pai e Filho. E muito forte, mais uma vez, a certeza de que não existe esperança, possibilidade, nada fora de Cristo. Tudo está na mão dele, tudo, em todas as áreas, de todas as formas. Então, segundo as Escrituras, todas as criaturas estão expostas, despidas diante de Deus. Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus conhece a gente de trás para frente, de frente para trás, tudo está na mão dele, nós vamos ter que prestar conta dele. O que Jesus quer nos ensinar aqui também é que só poderemos conhecer verdadeiramente uma pessoa se formos capazes de vê-la como o Pai a vê. Porque o único que conhece os pecados de cada criatura e as suas necessidades é o Pai, pois é o único que conhece o coração enganoso e corrupto do homem. Aí o que eu tenho feito? Eu vou para o Pai, para conhecer o coração das ovelhas. Quando eu estou começando a ter dúvida, aí eu vou para o Pai, porque Ele conhece tudo. Onde o cara se esconder, no mar, na terra, no ar, Deus está lá. Nas trevas, Deus está lá. É isso que Ele diz. Ora, aí o que eu faço? Eu vou para o Pai. Senhor, me informe aqui. Esse cidadão, como é que está a vida dele? Senhor, está na igreja. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu não conheço o coração dele, nem ele conhece. Me mostra o coração dele para eu poder ajudar ele, Senhor, para eu poder dar uma luz a ele, Senhor. Porque eu creio que Deus, somente Deus é quem conhece. Repetindo, somente o Pai conhece o pecador, somente o Filho conhece o Pai, e somente o Filho é capaz de revelar o Pai. Ora, Deus conhece o pecador, e somente o Filho conhece o Deus Pai, e somente o Filho é capaz de revelar o Pai. Então eu vou para o Filho, aí o Filho me leva ao
Pai e o Pai me revela o pecador. Está vendo? Como é complicado, mas a linha é perfeita. Aí eu vou para Jesus. Jesus, me revele o coração, me ajude. Se for coisa de demônio, me dê autoridade para repreender. Se for um filho que está acorrentado, me dê autoridade para repreender e libertar esse filho. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João 1,18. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Rapaz, você já viu que coisa complicada? Que linhada é o Pai, o Filho, Deus? Ele faz um linhado tão grande que é para você pegar e chegar a uma conclusão. Rapaz, quer saber de uma coisa? Não tem nada de ser dois, não. Isso é um só. Pronto, você chega a essa conclusão. E Deus quer que você chegue a essa conclusão. Olha o que é que diz aqui agora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém vai para o Pai se Jesus não levar. E ninguém vai para Jesus se o Pai não levar. É um negócio complicado, né? Mas é bonito, viu? Nesse instante passamos 2 horas escutando que para ir para o Pai tem que ir para Jesus. Aí ele agora diz que para vir para Jesus, para o Pai. Provando que é um só, meu irmão. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que tem da parte do Pai, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Quem aprende de Deus vai a Jesus. Quem escuta a Deus vai para Jesus. Quem não escuta a Deus vai para outro canto. Vai para o João, para Maria, para o Chico, para o Zeca. Mas a Bíblia é muito clara. Ele diz bem detalhado. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido. Você aprendeu, ouviu do Pai? Ouviu? Você foi de Deus que você ouviu? Você foi lá, aprendeu? O que ele diz? Esse vem a mim. O que escuta a Deus. Então está dizendo que quem não escuta, quem não vai para Jesus é quem não escuta a Deus. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Esse o tem visto. Quem é que vem de Deus? Jesus. Respondeu Jesus, 14, 6, 11. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem, porque Jesus está com o Pai, à direita do Pai. Está reinando no trono. Aí ele diz assim, ninguém vem aqui para o Pai senão por mim. Não por mim. Não é por outra pessoa, não. Eu estou com o Pai está comigo. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Está aqui de novo, respondeu Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí ele diz assim, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também ao meu Pai. Então quem não conhece a Jesus, não conhece a Deus, pode conhecer quem for. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Por quê? Porque aqueles discípulos conheceram Jesus e viram Jesus. Aí Jesus, desde agora você conhece o Pai e vê o Pai. Aí um teimoso perguntou, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Rapaz, Jesus tinha dito, rapaz, bem claro. Aí o cara, pois nos mostre o Pai, a gente quer ver o Pai. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Aí Jesus falando como Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai, Filipe? Tu tá cego ou tá moco? Isso aqui é acréscimo meu, viu? Mas eu imagino assim, porque o Jesus está falando, lógico, o cara, pois me mostre o Pai. Rapaz, eu não estou falando a você, olhe para mim que você vê o Pai. E o cara fica insistindo, mostra-nos o Pai. Aí, de novo, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras, rapaz. Você não está vendo que tudo que Deus faz, eu faço? Você não está vendo que eu sou Deus e Deus é Deus? E qual é a diferença? A diferença é que Adão devia ter respeitado antes da queda. A diferença, sabe o que é? Que eu respeito e obedeço ao Pai. Eu só faço o que Ele manda, embora eu tenha a autoridade de Deus, mas eu fiz um pacto com Ele, que eu obedeceria cumprindo o pacto das obras, obedecendo como o homem não obedeceu e quebrou esse pacto. É muito tremendo. Por isso, meu irmão, as palavras: ninguém conhece o Pai senão o Filho. A essas palavras Deus acrescentou: e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aqui, meus irmãos, está toda a base da afirmação que eu faço, que é impossível, né, um casamento ajustado, feliz, se os dois não conhecerem o Filho Jesus. Por quê? Porque somente Jesus recebeu do Pai o conhecimento do coração, das necessidades de cada um. Então, se eu quero conhecer a Rosana, não tem que ir para a Rosana, não. Eu vou para Jesus. Porque quem conhece a Rosana é Jesus. Aí eu digo para ela: tu não tem conversa comigo não, a tua primeira conversa é com Jesus. Converse lá com Ele, que Ele vai dizer para você as minhas dificuldades, as minhas angústias, as minhas dores, as minhas chateações, vá perguntar para Ele, vá. Ele vai lhe dizer até o que eu não sei. Até o que eu não sei, Ele vai lhe revelar, porque Ele conhece a mim mais do que eu mesmo. E se Ele lhe revelar, você vai saber mais do que eu, porque eu estou fazendo isso com você. Eu estou indo firme, clamando para que Deus me revele. Então o marido tem que buscar a Deus para conhecer a mulher, e a mulher a Deus para conhecer o marido. Jamais um marido vai conhecer o coração de sua mulher se não for revelado por Deus, e vice-versa. Então, se eles, marido e mulher, não tiverem um relacionamento com Deus e não se tornarem um só em Cristo, jamais se conhecerão na intensidade necessária para serem plenamente felizes. Está vendo? Está vendo? Por que é que eu saio daqui? Como eu disse, desde quarta-feira que eu prego. Preguei quarta, 3h30. Preguei quinta, em torno de 3h30. Sexta no casamento, mais algumas horas. Sábado, ontem no culto. Hoje na consagração. Não, ontem na consagração também no sábado. Hoje de manhã na igreja, 3h30. Aqui, já vai com isso. Vou subir. Eu vou ter a minha hora de oração com a Rosana, porque eu preciso conhecer o coração dela. Eu não quero problema para mim não. Eu preciso conhecer. Não tem quem faça eu subir e me deitar sem ter esse tempo de oração, conversando com o filho, para que o filho vá ao Pai e me revele o coração da Rosana e revele o meu a ela. Por isso, o que eu estou fazendo? Vou subir cansado? Vou. Diminuir 1 hora de sono? Vou, mas vou diminuir talvez dias de problema. Porque Deus vai me falar o coração dela. Deus vai tratar os nossos corações um para o outro. Da mesma forma, um pastor que não tem relacionamento com Deus, que não tem tempo de oração e consagração, jamais receberá de Deus a revelação dos pecados e das necessidades das ovelhas. São tantos os ensinamentos tirados desse versículo, e entre eles está a confirmação de que a salvação dos filhos de Deus não depende de nada do homem, mas exclusivamente da revelação. Da revelação. E essa revelação, por sua vez, só é possível pela vontade e o deleite, tanto do Pai quanto do Filho. Porque em essência e em propósito, o Pai e o Filho são um. Agora vamos ver literal, né? Falou, Deus explicou. Aí Deus diz aqui numa frase bem direta. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Acabou, pronto. Você gosta do literal? Está aqui. Eu e o Pai somos um. Deus falou sinteticamente agora.
falou analiticamente, falou explicadamente, falou de todos os gostos. Só não entende quem tem os ouvidos entupidos pelo diabo para não escutar a verdade. Porque se tiver com os ouvidinhos normal, vai escutar e vai dizer: aqui não tem o que questionar, não tem o que... O Senhor Jesus nos afirma que Ele e o Pai são um. E também Romanos diz que nós somos um só em Cristo. Romanos 12:5. Assim também, de toda a história. Você está vendo o que é Bíblia? Uma frase dessa: assim também nós. Assim também nós o quê? Assim, tudo isso aqui que a gente vem falando, que Deus e Pai com Cristo é um, e Cristo com o Pai é um, e Cristo e Deus é um, e o Pai e Cristo e o Pai, Deus e Pai, Cristo e Deus. Aí ele diz assim: assim também, está vendo como tem lógica agora você ouvir isso? Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Aí ele diz: olha, do jeito que Deus é um com o Filho e Filho com o Pai, se nós em Cristo somos um também. Mesmo que sejamos conquanto muitos, mas somos um só corpo em Cristo e membros dos outros. Nós aqui, assim também nós aqui, sabe quem é, meu irmão? É aqueles que o Filho quis revelar ao Pai. Assim, do princípio ao fim, vemos que a salvação é exclusivamente da vontade do Pai e do Filho, tendo por base a graça soberana. Efésios 2, 8, 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí diz: não, pois somos feitura dele, criado, não de obras para que ninguém se glorie. Não adianta, não tem mérito, não tem caridade, não tem bondade, não tem obra nenhuma que contribua com a salvação. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Falando da predestinação, de antemão, antecipadamente, antes dos tempos, Deus preparou tudo para que nós andássemos nas obras de Deus, fizéssemos as obras de Deus, porque nós somos feitura deles em Cristo Jesus. Glória a Deus, que continua nos abençoando com a iluminação da revelação desses versículos, que entre tantos ensinos maravilhosos, eu ressalto de que sem a revelação do Pai pelo Filho, jamais poderemos ter um relacionamento pleno de amor, principalmente com aqueles que amamos. Agora então, com o Senhor Jesus Cristo, damos graças ao Pai, exclamando como Ele exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.